A paz do Senhor a todos. Eu gostaria que vocês abrissem comigo agora lá no livro de Amós, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Chega bem próximo do rádio. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você. Está escrito no versículo 14 do capítulo 5 de Amós: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Verso 15: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Amados ouvintes da palavra de Deus, você tem o direito de tomar as decisões que você quiser. Você foi criado com o livre-arbítrio e você tem o direito de escolha. Você pode tomar a decisão de não querer ser de Cristo. Você pode tomar a decisão de não querer se envolver com a igreja. Você pode tomar a decisão que você quiser. Você pode escolher nunca vir para uma igreja. Você pode escolher não se envolver com cristãos. É um direito seu. Você pode tomar a decisão que você quiser. Mas escute a voz de Deus falando com você. Investigue o seu caminho. Faça uma autoanálise na sua vida. Investigue o seu caminho e analisa com cautela se você está no caminho certo. Você pode viver toda a sua vida sem querer Jesus. Mas escuta bem o que disse o pastor John Blyner. Ele disse assim em um dos seus sermões: o ímpio ou o homem sem Deus pode até viver sem Jesus e desfrutar e gozar de todos os prazeres neste mundo e até ir para a cova feliz. Porém, 1 minuto no inferno o fará esquecer de toda a alegria momentânea que viveu. Quem disse isso foi o pastor John Blyner. Então procure investigar a sua vida, procura fazer uma autoanálise em você e ver o caminho que você se encontra. Vê as decisões que você anda tomando. Vê se o caminho que você está é um caminho desagradável a Deus. Porque se o caminho que você se encontra é desagradável a Deus, é contra os princípios divinos, então você irá trazer para você sérias consequências. O conselho de Deus no versículo 14 é: buscai o bem e não o mal. Tá vendo? Este é o conselho de Deus para você. Se você não procurar o caminho correto, não renunciar às práticas dos erros que você anda cometendo, você irá atrair para você sérias consequências lá na frente. Porque haverá uma sentença sobre as decisões que você anda tomando. Haverá sérias consequências com o caminho que você se encontra.
se você quiser viver de verdade, se você quiser ter paz, se você quiser ter uma vida satisfatória, se você quiser poder deitar a sua cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo, você precisa começar a pensar na pessoa de Deus. Você precisa começar a pensar na pessoa de Cristo. Você precisa começar a pensar na palavra de Deus que você tem ouvido várias vezes na sua vida. Deus só estará do seu lado se você quiser viver naquilo que é certo, naquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Olha só o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor estará convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Está vendo? Se você não tomar uma decisão de querer Deus, de seguir o que é certo, de ouvir a voz do Espírito Santo, ou escutar as Escrituras Sagradas, você pode ter certeza que Deus, Ele não estará com você na sua caminhada. E não andar com Deus, irmãos, é uma coisa muito séria. O versículo 14 de Amós está escrito assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Está vendo? A única maneira de você viver uma vida verdadeiramente vivida é do lado de Cristo. Cristo é a fonte da vida. E se você não está ligado nele, você de fato não está vivendo uma vida estabelecida pelo próprio Deus. Olha o que ele diz no final do versículo 14. E assim o Senhor, o Deus do exército, estarás convosco. Então a única maneira de você ter Deus do seu lado, te protegendo, te guardando, te guiando, orientando sua vida, sua casa, sua família, é você optar pelo bem. E o que é optar pelo bem? Optar por Deus. É loucura querer viver aqui na terra hoje sem Deus, da maneira que a terra está um caos. É loucura, é o cúmulo do absurdo querer caminhar sem Jesus numa terra como essa, infestada de corrupção, infestada de demônios, infestada de homens maus e corruptos, e querer caminhar sem Deus na sua própria força, no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, entre aspas. Pense bem no que você está ouvindo. Ao invés de ficar nesse caminho mau, nesse caminho ruim, ao invés de ficar tomando essas decisões do seu jeito, da sua maneira, que você que acha que é certo, se converta desse mau caminho e comece agora a seguir o caminho certo, o caminho do bem. Você tem ouvido a voz de Deus. Deus tem falado para você o caminho que Ele deseja que você trilhe. Ele vai deixar claro no seu entendimento a vontade dEle para você. No versículo 14, ele diz assim: aborrecei o mal e amai o bem. Está vendo? No 14 ele disse: buscai o bem e não o mal. E no 15 ele diz: aborrecei o mal e amai o bem. A ordem divina para nós é aborrecer o mal. E como que eu faço isso, pastor? Como que eu faço para aborrecer o mal?
Pare de fumar. Pare de beber. Abandone a prostituição. Você não nasceu bebendo, você não nasceu fumando. Irmãos, eu conheço cristão dentro da igreja que faz 10 anos que está na igreja e ainda fuma escondido. Bebe escondido, bebe vinho, se embriaga no particular e acha que está tudo certo. Não está. Abandone o cigarro, abandone a bebida, abandone a prostituição. Isso é aborrecer o mal. Isso é aborrecer o mal. Você que vive na prática do adultério, que está traindo a sua esposa. Às vezes você trai a sua esposa fisicamente mesmo. Às vezes você trai a sua esposa assistindo pornografia na internet, em sites pornô. Você, muitas vezes até líder de altar cristãos, você está traindo a sua esposa. Abandone esse caminho do mal, porque haverá sequelas, haverá consequências gravíssimas que virá sobre você. Abandone os vícios. Você que é viciado em jogatina, em jogos valendo, abandona esse caminho. Isso é aborrecer o mal. Abandona essa prática que você está praticando. Você sabe que é abominável aos olhos de Deus. Você sabe que Deus não tem aprovado o seu comportamento. Deus não tem aprovado esse caminho que você se encontra. Deus, ele não tem aprovado esse lugar que você está indo. Então abandona isso. Isso é abandonar o mal, aborrecer o mal. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. Eu sou viciado em roubar. Abandona isso. Abandona a mentira. Tem pessoas, irmão, que acorda mentindo, passa o dia mentindo e vai dormir mentindo. Abandona a mentira. O diabo é o pai da mentira. Aonde tem pessoas mentirosas, o diabo está ali trabalhando junto com a pessoa. E a mentira, ela tem um alto poder de destruição. Você quer aborrecer o mal? Abandona a mentira. Você tem que viver longe do mal, sem ter aliança com o mal, sem ter mais compromisso com o mal. Abandona a sua aliança com a prática do erro. Abandona a sua aliança com o mal. Tudo isso que você anda fazendo, que você sabe que contradiz os princípios divinos, abandona. Quebra essa aliança com o diabo. Olha para o diabo e diz para ele: eu não quero ter mais nada contigo, sai da minha vida. Expulsa esses maus que têm acompanhado o seu dia a dia. Isso só vai te prejudicar. Isso vai cortar o seu vínculo com Deus, vai atrapalhar a sua comunhão. E no final, verá sérias consequências para a sua vida. O diabo e o pecado, ele quer ser um companheiro seu. Não aceite isso na sua vida. Eles são como bactérias, como vírus, como doenças mortais. Tanto o diabo contra o pecado, quando eles estão alojados numa vida, eles vão fulminando aquela vida, eles vão matando todas as áreas daquela vida, até levar a alma da pessoa ao inferno. Isso é muito sério que eu estou dizendo para vocês, irmãos. O cristão, ele tem que ter dois sentimentos dentro dele. A pessoa que está na presença de Deus. O primeiro é odiar o diabo. Passa a odiar esses seres imundos das trevas. E o segundo é nojo pelo pecado. Você pode não ter nojo pelo pecado. Você pode achar que o pecado é normal. Mas sabe por quê? Porque você não sabe o poder que o pecado tem. Porque se você soubesse o poder destruidor que o pecado tem e o poder destruidor que o diabo tem alojado numa vida, você não teria parceria com eles. O versículo 15, ele diz para nós: aborrecei o mal.
eu dei algumas instruções só para você descobrir o que é aborrecer o mal. É abandonar o mal. É não fazer mais a vontade do diabo. É abandonar o pecado. É destruir esse vínculo que você tem com esse erro. É rejeitar o mal. A Bíblia diz no versículo 15: aborrecei o mal e amai o bem. Quando você para de fumar, para de beber, quando você abandona a prostituição, quando você abandona o adultério, a jogatina, os vícios, quando você abandona a mentira, quando você deixa de ser um acusador, um crítico, quando você para de roubar, quando você abandona o erro, automaticamente você está declarando uma nova aliança com o bem. Você está começando a amar aquilo que é bom. Quando você começa a lutar contra tudo que é mal, tudo que é contra os princípios divinos, quando você começa a travar uma luta contra tudo aquilo que aborrece Deus, você está automaticamente amando o bem. Você entrará em um novo estilo de vida. Você começou uma nova plantação e você irá colher novos frutos que vêm pela frente. Aí mesmo no versículo 15 está escrito assim: aborrecei o mal, amai o bem e estabelecei o juízo na porta. O que Deus quer dizer? Estabelecei o juízo na porta. A palavra estabelecer significa pôr em vigor, fazer acontecer. Algo firme, estável, seguro. Juízo significa sentença. Sabe o que eu entendo como estabelecer o juízo na porta? Definição de fé. É como que se você colocasse uma placa bem na porta do seu coração. E nessa placa estaria escrito mais ou menos assim: eu sou de Cristo e não tenho mais parte com as trevas. Uma definição. Você precisa definir a sua fé. Você não pode jogar nos dois times, comer nas duas mesas, servir nos dois reinos. Tem que haver uma definição. Você precisa colocar uma placa no coração seu: eu sou de Cristo, eu não tenho mais nada com as trevas. Não abra mais a porta do seu coração para o mal. Não abra a porta do seu coração para o diabo, nem para o pecado. Não faça isso com você. Estabelecei o juízo na porta. Lance uma sentença sobre você mesmo. A partir de hoje, eu sou de Cristo. A partir de hoje, as Escrituras Sagradas é a base a qual eu vou viver. A partir de hoje, eu vou construir um relacionamento com Deus. A partir de hoje, eu não tenho mais nada com o diabo, eu não tenho mais nada com o pecado, eu vou vencer o pecado, eu vou vencer porque Cristo está na minha vida. Você precisa definir a sua fé dessa forma. Está escrito em Tito, capítulo 2, verso 14. Tito, capítulo 2, verso 14. Ele quem? Jesus. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade. Está vendo? Cristo se entregou na cruz para remir você, arrancar você de toda maldade que há no homem, no mundo e no mundo de trevas. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a
prática de boas obras. Está vendo? Ele quer arrancar você do poder do mal e transformar você em uma nova criatura em Cristo Jesus. E fazer de você o Filho de Deus, a imagem de Deus e semelhança de Deus. Esse é o plano de Deus na sua vida, mas só vai acontecer se você buscar o bem e não o mal. Se você aborrecer o mal e amar o bem. Está escrito em Amós, capítulo 5, verso 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal, amai o bem e estabelecei o juízo à porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Vamos ouvir mais um hino. Vaso que lhe apraz, Larissa Pires. Voltar minhas origens pra te adorar.